O Lourenço Mutarelli teve duas outras obras adaptadas para o cinema, além de A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que foi o livro que inspirou o seu filme. Qual ou quais características você acha que propiciam essa transposição de linguagem na obra do Mutarelli? Se diz por que que ele interessa tanto para o cinema, assim, Sim, por que sim. que as pessoas adaptam ele tanto. Então, acho que a obra do Lourenço é muito rica, assim, tem temas muito complexos e muito interessantes que qualquer dramaturgia, qualquer pessoa que trabalhe com dramaturgia, eu acho que se interessaria pelos temas dele, pelas questões dele. São questões que fazem sentido para a gente no Brasil hoje, para as pessoas, especialmente para as pessoas que vivem numa cidade como São Paulo, nas cidades grandes, que é o universo que ele transita. E eu acho que esse aspecto conflituoso, sombrio da obra dele também é instigante para fazer com que as pessoas queiram transformar isso em dramaturgia. Eu acho, o próprio Lourenço disse que teve muito de acaso nisso, porque ele sempre foi muito amigo do Rodrigo Teixeira, que é o produtor do Quando Era Vivo, que também é um dos produtores do Cheiro do Ralo, também é um dos produtores do Natimorto. Então, o Lourenço sempre teve, ele já escreveu muitas peças de teatro também. Inclusive, uma das peças dele que eu assisti, que se chamava O Que Você Foi Quando Era Criança, foi onde eu conheci a atriz Gilda Nomati, que até hoje faz vários dos meus filmes. É, ele sempre teve um pé na dramaturgia e um pé próximo do universo do cinema. Então, ele fala assim que teve muito de acaso assim na obra dele ser levada para o cinema. Mas do meu ponto de vista, o que eu acho é isso. Tem muito a ver com os temas que ele trabalha e com a complexidade e com as questões sombrias que cercam os livros e os quadrinhos dele. E houve desafios na adaptação da escrita do Mutarelli para sua forma de filmar? Foi. Acho que adaptar em geral é complexo, porque acho que você não pode só copiar, só xerocar. Eu acho que você tem que entender as questões temáticas, os personagens, para partir para uma estrutura que seja mais dramatúrgica. Eu acho que a linguagem da literatura, as ferramentas da literatura e as ferramentas da dramaturgia da encenação de cinema são muito diferentes. Então, acho que em geral é difícil adaptar qualquer livro, qualquer obra de ficção literária para o cinema. E com esse não foi diferente. Eu trabalhei junto com uma amiga minha, que é também roteirista e diretora, que é a Gabriela Amaral Almeida. A gente escreveu o roteiro juntos. E foi um processo assim que levou mais ou menos umas 3 semanas de estudo do livro só, de aprofundamento dos temas e questões do livro, de escolhas, porque a gente sabia que a gente não ia poder simplesmente xerocar o livro para a tela, a gente ia ter que eleger o que seriam as nossas pautas temáticas, para daí começar a trabalhar a estrutura do roteiro. E como é que a gente ia narrar essa história no roteiro. Então foi um processo complexo, sim. Durou mais ou menos 4 meses. E como se iniciou a parceria com a Gabriela? Eu conheci a Gabriela há muitos anos. Ela me foi apresentada pelo Matheus Rocha, que é um fotógrafo amigo meu, fotógrafo do Trabalhar Cansa, que foi o meu primeiro longa, junto com a Juliana Rojas. E a gente começou a trabalhar junto. O primeiro trabalho, ela me convidou, ela e o Matheus Rocha, co-dirigindo um curta chamado Náufragos, e eles me convidaram para montar esse curta. E depois disso eu montei quase todos os curtas da Gabriela. O Náufragos, Uma Primavera, A Mão que Afaga e agora o Estátua, que é um que está em finalização. Então eu sempre trabalhei muito com ela como montador. E eu tinha muita vontade de trabalhar com ela como roteirista também, porque a gente sabia que os nossos gostos são muito próximos e tal, a gente tem um universo de interesses muito próximo. E foi assim, quando eu fui convidado pelo Rodrigo para dirigir esse filme, eu convidei ela por tabela. Ainda falando da questão da adaptação, geralmente, quando há uma adaptação da literatura para o cinema, a tendência é que exista uma cobrança com relação à fidelidade à obra original. No Quando Eu Era Viva, até que ponto você seguiu os elementos do livro original e até que ponto você se permitiu a aproximação a outros gêneros que necessariamente não estavam no livro? Eu acho assim, existe uma cobrança, acho que os fãs de Harry Potter, Crepúsculo, sei lá, essas coisas, eu acho que tem uma cobrança que assim, tem que estar igual, e se não tiver igual, eles vão querer matar os criadores do filme, porque o que eles querem é ver o que eles leram na tela. Eu acho isso um problema, porque em geral resulta em filmes medíocres porque eles não conseguem encontrar
uma narrativa própria, entendeu? E eu acho que a linguagem de um livro é isso, é sempre muito diferente, porque é de outra natureza escrever um romance, entendeu? São outras as ferramentas que você bota em uso lá para conceber aquilo. E no cinema você tem que entender que a dramaturgia do filme ela tem que se sustentar sozinha, ela não pode se sustentar como apêndice de um livro. Eu acho que as boas adaptações, se você pegar, por exemplo, a obra inteira do Stanley Kubrick, são adaptações literárias, praticamente. Assim, acho que quase todos os filmes dele, talvez exceto um, são baseados em livros, e alguns deles em grandes livros, inclusive. Só que os filmes, eles não são apêndices do livro, entendeu? O Kubrick sempre foi muito claro nisso, que ele precisava... ele partia de um universo criativo estabelecido, mas para criar um filme dele, que sustentasse por conta própria. Recentemente o Lourenço falou isso para mim. Ele falou, independente de eu gostar ou não, do que eu acho que isso não importa. O que importa é que o filme é seu e o livro é meu. E um não estraga o outro, entendeu? Uma pessoa que fale, você estragou o livro, é ridículo. Ninguém estraga um livro. O livro está publicado, e se você quiser ler ele, você vai na livraria e compra, e ele não está estragado. Ele continua sendo o mesmo livro. E acho que isso é da natureza da coisa, assim. Eu fiz mudanças em relação ao livro, mudanças de história, do jeito que as coisas acontecem no livro, do jeito que as coisas acontecem no filme, mas não foi anárquico isso. Eu fiz essas mudanças porque eu achava que para o filme seria melhor, funcionaria melhor. Eu acho que do jeito que estava no livro funcionava muito, muito bem e tinha muita, muita potência no papel. Mas para ter potência na tela eu precisei fazer essa transformação genética, assim, essa mutação. Foi o roteiro, entre o roteiro ficar pronto e o filme ser filmado, levou mais ou menos uns 7, 8 meses. E em todo esse período foi o processo de casting. A gente não tinha uma pessoa cuidando do casting, era eu mesmo, junto com o produtor, porque era uma equipe de fato muito pequena. E foi assim, foi um processo muito diverso. Foi personagem por personagem. O sênior, a gente queria muito Antônio Fagundes, porque a gente sabia desde que o livro saiu, a gente sabia que ele gostava do livro. Muito. E que ele tinha muito interesse em fazer alguma coisa relacionada à obra do Mutarelli, porque ele era um leitor do Mutarelli. O Fagundes é um leitor muito ávido, ele lê muita coisa. Mesmo no set, assim, ele está sempre com um livro, sabe? Ele é muito devorador de livros, isso é um dos aspectos mais visíveis, assim, da personalidade dele, porque de fato ele está sempre com um livro debaixo do braço. E ele conhece muito bem a obra do Mutarelli e queria muito fazer algum filme que tivesse a ver com esse universo, e ele procurou o Rodrigo, que é o produtor, e falou, gostaria de fazer alguma coisa desse livro se um dia você for adaptar. Então, antes até de eu entrar no filme, o Fagundes já era um sonho, assim, já era um ator que a gente queria muito conseguir. E quando ele leu o roteiro, ele adorou e falou, eu quero participar. E aí isso gerou uma questão que é a gente conseguir fazer o filme numa agenda que fosse possível para ele. Ele estava fazendo Gabriela na Globo e a Peça Vermelho no teatro, ele estava muito cheio de coisa. Então a dificuldade foi achar um momento em que a gente conseguisse filmar com ele. Mas a gente achou e deu tudo certo e foi incrível. O Júnior a gente também passou por vários atores, consultamos vários atores, e o Marra era um dos nomes possíveis, porque eu já conheço ele desde 2007, quando ele fez um curta meu chamado Um Ramo, meu e da Juliana Rojas. E ele era uma das possibilidades que a gente tinha para o Júnior, e quando ele leu o roteiro e fez uma análise daquele personagem para a gente, falou como é que ele pretendia atacar aquele personagem, eu e o Rodrigo, a gente achou que era um grande papel para o Marra fazer. E é meu amigo, então foi muito tranquilo trabalhar com ele e tal. A Sandy foi um caso específico porque a personagem Bruna no livro é uma estudante de artes plásticas. Isso é uma coisa que tem muita importância no livro, inclusive na relação com a parte gráfica do livro, que eu não sei se vocês já viram, assim, mas é um livro cujo design é muito importante. Assim, ele é um romance, ele não é um livro gráfico ou de quadrinhos do Mutarelli, mas ele tem inserções de elementos gráficos muito importantes. E eu acho que a Bruna estudar artes plásticas e desenhar e se comunicar com o Júnior por essa via faz muito sentido dentro do livro. Para o filme, filmar a Bruna desenhando, eu acho que não teria impacto. Eu acho que não é a mesma coisa do que como está narrado no romance. Só que eu acho que a música para um filme é um elemento muito impactante, muito, muito importante. E que eu sempre gostei e que eu nunca consegui usar, porque eu sempre tive receio de usar a música e estragar a atmosfera dos filmes. Os meus filmes anteriores, quase nenhum tem música. Só que quando a música é bem usada no cinema, eu acho sublime, acho maravilhoso. Eu sempre fui um colecionador de trilha sonora e tal. E aí eu senti que era um momento de eu me enveredar por esse caminho sem medo, e aí a gente transformou a Bruna numa estudante de música.
antes de ter qualquer atriz para fazer esse papel. E aí, por conta do roteiro, eu já sabia que a atriz teria que cantar, teria que talvez manipular alguns instrumentos e tal, e a gente começou a considerar pessoas. A gente ampliou o terreno das atrizes possíveis para a Bruna, considerando pessoas do universo da música. E aí, numa conversa, numa madrugada, apareceu o nome da Sandy, assim, e me deu um clique imediato. Eu falei, acho que esse é o nome. Junto com esse pensamento veio um pensamento que assim, ela nunca vai aceitar. Porque esse roteiro, tal, eu não sei, ela nem está atuando muito ultimamente, eu não sei se ela vai querer. Mas a gente resolveu mandar. O Rodrigo Teixeira, que é o produtor, adorou a ideia, a gente resolveu mandar o roteiro para ela. E, por milagre, ela escreveu pra gente 2 dias depois, falando, gente, eu não sei nem porque vocês pensaram em mim, mas eu li esse roteiro, achei incrível, achei ótimo roteiro, e venham aqui conversar no escritório pra gente falar sobre essa maluquice e ver o que acontece. E quando a gente foi para essa reunião, a sensação que eu tinha é que a gente já conhecia ela há muito tempo, ela começou a falar um monte de coisa da Bruna, que ela achou interessante e tal. E eu falei, gente, acho que a Sandy tá ganha, assim, impressão minha, ou ela tá muito empolgada em fazer. E ela se empolgava muito em trabalhar com Marrá, com Fagundes e tal, então foi mais uma questão de agenda também, de ver como é que ela podia se encaixar na produção. E acho que uma coisa que vale a pena dizer é que assim, todo mundo entendeu que o filme era um filme de baixo orçamento. Isso estava muito claro desde o início, o filme era muito pequeno, e se esses atores quisessem fazer o filme, eles teriam que entender que a produção era muito limitada, ia acontecer quase numa locação só, a gente não ia ter camarins e coisas. E eles estavam tão conectados com o roteiro, com a vontade de fazer o filme, de trabalhar com a gente, que isso não foi um problema. Foi um processo excelente, assim. E o elenco de coadjuvantes, Kiko Bertolini, Helena Albergaria, Gilda Nomati, Rony Corin, Tuna Dueck, Eduardo Gomes, são os personagens que aparecem em cenas pontuais do filme. São pessoas que eu amo, assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi com o John Ford é que assim, entrou em cena é um personagem inteiro, complexo, com alma, com tudo. Não tem personagem desimportante no filme. Então eu sempre trato os coadjuvantes nos meus filmes com muito carinho, assim, com muito... dou o mesmo tratamento pro ator, ensaio, discuto personagem, nananã. E uma coisa que me orgulha muito no Quando Era Vivo é ver que esses personagens de uma cena só estão ali, sabe? E afetam o filme, transformam o filme. Isso pra mim era muito importante. O que mudou de dirigir em dupla com a Juliana Rojas, que você já citou, e dirigir sozinho? É diferente, mas são as duas maneiras de dirigir são boas. Assim, eu senti a falta da Ju nesse set algumas vezes, assim, aquela coisa de virar e fazer uma pergunta e ela não tá lá porque a gente está muito... A nossa experiência de dirigir juntos vem desde a ECA, desde 99, quando a gente se conheceu, e, enfim, durou muitos anos a parceria, e ainda vai continuar, temos vários projetos juntos. Então eu acho que dá uma saudade, assim, mas ao mesmo tempo você cria um diálogo com o resto da equipe, com o diretor de fotografia, com o diretor de arte, que é diferente, porque parte da interlocução, quando você está dirigindo em dupla, fica entre os dois diretores. Eu acho que isso é um processo muito natural, um fala com o outro. E às vezes a comunicação com o resto da equipe fica em segundo lugar na cronologia, sabe? Primeiro existe a discussão eu e Ju, e depois existe a discussão a gente, os atores, a gente nananã. Exige uma certa paciência da equipe e tudo mais. Mas funciona perfeitamente. Eu acho que o legal de dirigir sozinho foi isso, foi criar uma outra relação com as pessoas da equipe, porque a interlocução dentro da direção existia de uma outra forma, né? Você tem próximos projetos que você possa comentar? Tem um filme que é meio da Ju, que é a Sara Silveira que vai produzir, que é a mesma produtora do Trabalhar Cansa, que chama As Boas Maneiras, e a gente já tem parte do dinheiro para ele. A gente tem muita vontade de filmar ainda esse ano, no fim do ano, mas estamos vendo aí, tem várias questões envolvidas para ver se a gente vai conseguir ou não. É um filme um filme de fantasia, é um filme sobre uma mulher que tem que criar por conta de um acaso, ela se vê tomando conta e criando um bebê lobisomem, que não é filho dela. É uma criança que toda lua cheia se transforma em lobo. E ela vai tentar ensinar para ele as boas maneiras, o que ela acha que são as boas maneiras, que é o título do filme. E fora isso, tem vários outros projetos. Eu tenho um projeto junto com o Caetano Gotardo, que chama Todos os Mortos, que a gente está desenvolvendo. E é um filme que se passa em São Paulo, na virada do século XIX para o XX.
E eu tenho um projeto ainda um pouco misterioso, que eu não quero muito falar sobre o que é, que se chama Deméter, que é com o Rodrigo Teixeira também, que é o produtor do Quando Era Vivo.